Feliz sábado. Nós estamos aqui nesse último dia, nesse último sermão dessa nossa semana especial. Foi uma semana que eu aguardei bastante, orei muito. Ficamos na expectativa se ela aconteceria online ou presencial e acabou acontecendo das duas formas, né? Porque nós combinamos essa semana, eu acho que, sei lá, em janeiro, foi lá para janeiro desse ano, ou não sei, não lembro bem, mas tem muito tempo. E o pastor Ezequias é assim, alguém que me pede, eu não consigo dizer não. O pastor Ezequias é uma pessoa do coração. Eu agradeço, irmã Marlene, pelo quadro. É muito mais lindo do que eu pensava. A senhora me mandou umas fotos para eu escolher, né? Mas é muito mais lindo do que eu pensava, né? E a minha esposa vai ficar muito feliz, ela ajudou a escolher. E olha, é artista mesmo, de verdade, né? Não é aquele povo, porque eu vou confessar para a senhora, eu pintei uns quadros uma vez. Mas é melhor que eles não apareçam por aí, né? E quando eu morrer, não vai valer nada também, não. Mas a senhora é artista de verdade. Parabéns, muito obrigado. E obrigado também pelo presente aí da Centauro. Eu realmente estou montando alguma coisa em casa. Antes da pandemia, eu ia para a academia, né? Tá ali todo dia e tal. Mas, eu ia para a academia, rimou aqui, né? Mas quando começou a pandemia, a gente tem uma esteira em casa, eu comecei a correr em casa e a fazer os exercícios ali de musculação em casa, nada para virar um fisiculturista, para a saúde, né? E eu comecei a tomar gosto, por quê? Porque da minha casa para a academia eu demoro 30 segundos, né? Que é o tempo de sair do quarto com a roupa de esporte e ir lá para a varanda para fazer alguma coisa. E eu já decidi que eu não vou mais para a academia, não. Agora eu vou ficar em casa, fazendo as coisas ali moderadamente, né? Como eu disse, eu não vou virar atleta, não tenho mais idade para virar atleta, mas para manter a saúde ali, né? Então, muito obrigado, vai ser extremamente útil o presente que vocês me deram. E foi muito bom também ver a resposta da igreja essa semana. Essa semana, e agora eu posso falar porque já está acabando mesmo, essa semana eu me desafiei, porque assim, quando a gente vai pregar, e eu não cumprimentei o povo da internet, né? Seja bem-vindo você que está aí nos assistindo pela internet, eu vou falar para você também. Quando a gente vai pregar, especialmente numa semana de oração, é natural que a gente pense assim, quais são os meus melhores sermões aqui que eu vou levar para a semana de oração. Mas essa semana eu me desafiei a falar de assuntos importantes, independentemente se eu acho que aquele é o meu melhor sermão ou não. E eu juntei esses assuntos que são radicais, que são raízes do cristianismo, porque eu considero que essas coisas são muito importantes para que a gente possa seguir com um cristianismo saudável. Porque, infelizmente, tem muita gente por aí vivendo cristianismos doentes, né? Cristianismos que não são fincados na Bíblia, que não têm essas raízes que são tão importantes. Então, eu fico feliz porque a igreja respondeu bem, e eu tenho descoberto cada vez mais que quando a gente prega a Bíblia, o Espírito Santo faz o trabalho. E a gente precisa, e eu tenho orado por isso, já falei para vocês essa semana, a gente precisa se preocupar cada vez menos com a performance e cada vez mais com a palavra. E assim a gente consegue avançar com a pregação do Evangelho. E eu deixei para falar, por último, irmã Edna, muito bom ver a senhora aqui, viu? Muito bom ver a senhora aqui. Daqui a pouco a gente vai fazer algo muito especial aqui, que é o seu batismo. Hoje eu escolhi, o último tema dessa nossa série é sobre Jesus também. Ontem a gente falou sobre Jesus, mas o último tema é sobre a volta de Jesus. Porque esse é outro tema que está na raiz do cristianismo. E deixa eu falar uma coisa para vocês, é lógico que eu não consegui tratar em 8 temas sobre todos os assuntos que são fundamentais para o cristianismo. O cristianismo é uma filosofia, é uma religião que tem uma raiz, que tem raízes muito profundas e muito amplas. Então, eu não consegui tratar realmente de todos os assuntos que poderiam ser tratados. Eu considero que esses que eu escolhi são muito importantes, mas tem outros importantes também. Mas eu não poderia falar sobre raízes do cristianismo sem tratar da volta de Jesus. A volta de Jesus é o assunto mais repetido da Bíblia.
E os autores bíblicos, eles tinham um método de enfatizar alguma coisa. Hoje, quando a gente está escrevendo, que a gente quer enfatizar alguma coisa, se você está escrevendo à mão, você coloca lá aspas, você coloca com as letras todas maiúsculas, enfim. Você está no computador, você coloca em negrito, itálico, você sublinha, enfim, tem vários métodos. Mas na Bíblia, os autores bíblicos tinham um método de enfatizar um tema. E o método era repetir. Todas as vezes que você estiver lendo a Bíblia, e você perceber que há uma repetição de uma palavra, de uma expressão, de um personagem, enfim, todas as vezes que você vir isso, perceba e tenha certeza que o autor bíblico está querendo enfatizar aquele assunto. E o assunto mais repetido da Bíblia é a volta de Jesus. São mais de 2.000 referências diretas ou indiretas à volta de Jesus. Ou seja, é um assunto que precisa estar na nossa mente, precisa estar no nosso foco. A volta de Jesus, na verdade, é o grande tema da Bíblia. Porque a volta de Jesus é aquele episódio que vai nos levar de volta ao plano original. A Bíblia, queridos, ela não é um livro que trata sobre todos os assuntos. A Bíblia não tem resposta para tudo. Às vezes a gente gosta dessas frases prontas, né? Busque na Bíblia, porque a Bíblia tem resposta para tudo. Não tem. Não tem. Se você quiser saber sobre engenharia, você vai ter que ir num livro de engenharia. Porque a Bíblia não fala sobre engenharia. Ela até fala sobre construções. Mas como se constrói, como se faz o alicerce, ou sei lá, as outras coisas da engenharia, a Bíblia não responde. Você quer saber sobre física quântica? Bem, não é na Bíblia que você vai encontrar. A Bíblia não tem resposta para tudo. A Bíblia tem respostas para as questões espirituais mais importantes da vida. Esse é o tema da Bíblia. O tema da Bíblia é a história da redenção. Como tudo foi criado, como as coisas foram quebradas pelo pecado, como Jesus providenciou a solução para isso e como ele vai restaurar tudo no final para voltar como era no início. Esse é o tema da Bíblia. Se você quer saber coisas sobre a história da redenção, a Bíblia tem resposta. Sobre outros assuntos, você procura nos livros especializados. A Bíblia não tem resposta para tudo. Mas as perguntas mais importantes da existência humana, para as perguntas mais importantes da existência humana, a Bíblia tem resposta. E hoje nós vamos falar sobre o tema mais repetido da Bíblia, a volta de Jesus. Abra sua Bíblia, por favor, em João, capítulo 14. João, capítulo 14, versículos de 1 a 3. E é provável que você saiba esse texto aqui decorado. Mas abra sua Bíblia, João 14, de 1 a 3. Essas são palavras de Jesus. Já estava se aproximando o final do seu ministério. Ele ia deixar os discípulos estavam angustiados, os discípulos estavam tristes, os discípulos estavam agitados, e eu acho isso aqui muito interessante, porque quando Jesus foi acalmar o coração dos discípulos, ele não usou outro tema senão a volta de Jesus. É como se Jesus estivesse dizendo: você quer ter o seu coração acalmado? Então pense na minha volta. Porque, queridos, a volta de Jesus é a grande solução para os nossos problemas. Nós podemos sim e devemos tentar soluções ambientais, nós podemos e devemos tentar soluções sociais, soluções políticas, mas todas essas soluções humanas são limitadas, parciais e finitas. A única solução definitiva para os problemas desse planeta é a volta de Jesus. E em João 14, de 1 a 3, Jesus fala assim: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, ou muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito para vocês, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e levarei para mim mesmo, para que onde vocês estejam,
para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Eu gosto dessa promessa. Essa talvez é a promessa da volta de Jesus que é mais conhecida, né? Jesus falando aqui para os discípulos. E tem uma expressão aqui nesse texto que me atrai demais. Porque no original, Jesus disse assim: na casa de meu pai há muitos quartos. E a imagem aqui de João 14, 1 a 3, é diferente daquela imagem tradicional que nós temos. Porque a imagem tradicional que nós temos do céu é cada um na sua casa, né? E quando eu era criança, eu lembro muito bem das historinhas infantis, e aí eu dizia, eu vou na tua casa lá no céu, não, e a gente vai junto na casa de José para conversar com ele e tal. Mas a imagem que João 14, 1 a 3 passa, é a imagem de que todos os filhos de Deus vão morar na casa dele, e cada um vai ter o seu quarto. Bem, essa é uma imagem que Jesus usou, e certamente o céu é muito melhor do que qualquer linguagem humana que poderia descrever, mas eu gosto dessa imagem, porque eu gosto de me imaginar na casa do Pai, e é bom estar na casa do Pai, né? Agora, depois que a gente casa, então, que a gente percebe como era bom estar na casa do Pai, porque na casa do pai e da mãe, quem lava o prato é o pai e a mãe, né? Lá na minha casa, quem lava sou eu, né? Então, a gente vai, chega na casa do pai. Quando eu chego na casa do meu pai e da minha mãe, eu anuncio assim, mamãe, vou na sua casa. Eles moram em Cascavel, que é um município vizinho a Fortaleza. E aí, eu digo, estou indo aí dia tal. Quando eu chego, já tem bolo de macaxeira, bolo de milho, tem cuscuz, farofa de cuscuz, e tem cajuína. Está tudo pronto. E eu chego, como tanto que eu quiser e não tenho que lavar os pratos. A casa do pai é fantástica, entendeu? A casa do pai é aquele lugar onde você é bem recebido, é cuidado. É cuidado. E aqui, se tem filhos aqui, né? Deixa eu corrigir um negócio aqui para não causar problemas em casa, tá bom? Filhos devem ajudar em casa, tá certo? Lavar prato, essas coisas todas. É só uma brincadeira do tio, viu, crianças? Tá bom? Eu também lavava prato lá em casa. Mas enfim, na casa do pai a gente é cuidado. E aí Jesus está dizendo assim, olha, eu vou preparar lugar. E quando eu for e preparar lugar, eu voltarei. E eu voltarei para quê? Para receber vocês e levar vocês para a casa do pai, porque lá tem um lugar reservado para você. E deixa eu falar uma coisa, na casa do pai tem um lugar para você. Jesus preparou um lugar para você, na casa do pai. E você não consegue, a gente às vezes não consegue medir o privilégio que é isso. Mas Jesus está dizendo, na casa do meu pai há muitas moradas e tem um lugar para você, e eu vou voltar. Essa é a promessa de Jesus. Só que, eu não sei se já passou pelo seu coração, um sentimento que já passou pelo meu. Talvez eu seja o único pecador deste lugar. Mas um sentimento de que está demorando. Está demorando. Mas a promessa, essa promessa aqui de maneira específica, ela foi feita por volta do ano 31. Final do ano 30, início do ano 31. Então já tem quase 2000 anos que essa promessa foi feita. E a gente começa a ter um sentimento de que está demorando. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês. O sentimento de que está demorando não surgiu depois de 2000 anos dessa promessa. Por volta do ano 67, ou seja, pouco mais de 30 anos depois que Jesus falou isso, já tinha gente dizendo que estava demorando. E eu quero estudar esse texto com vocês em 2 Pedro, capítulo 3. Segunda carta de Pedro, já perto do Apocalipse, segunda carta de Pedro, no capítulo 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Pedro está escrevendo para os cristãos, ali do primeiro século. Ele escreve essa carta por volta do ano 67, mais ou menos, depois de Cristo. E você vai perceber que nessa carta, o assunto da demora já estava presente. 30 anos depois que Jesus havia prometido, já tinha gente dizendo que está demorando.
E como foi que Pedro respondeu a essa ideia ou esse sentimento da demora? Nós temos muito o que aprender com ele. Então vamos ler, nós vamos estudar do 3:1 até o 3:12, versículo por versículo, para a gente ir aprendendo o que a Bíblia tem a nos dizer. No 3, capítulo 1, Pedro começa esse capítulo dizendo assim: amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas. Vamos ler até o 4. Pelos santos profetas e do mandamento do nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês ensinaram a vocês. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Vamos ver o que tem aqui nesses primeiros 4 versículos. A primeira coisa que nós vemos aqui é o senso de urgência de Pedro. Ele está dizendo assim: queridos, eu vou escrever essa segunda carta para relembrar para vocês um assunto que não deveria ter sido esquecido. E o assunto é a promessa que o nosso Senhor Jesus fez de voltar. E queridos, esse senso de urgência da volta de Jesus é algo presente em praticamente todos os autores do Novo Testamento. Você vai ver Paulo, por exemplo, escrevendo: e nós, os vivos, e ele está falando da volta de Jesus, lá em 1 Tessalonicenses. Paulo tinha tanta vontade de ver Jesus, que ele dizia assim: vai ser na minha geração, eu vou ver Jesus voltando ainda vivo. Mas não viu, e Jesus já está demorando, vamos usar essa palavra, 2000 anos. Mas Pedro também tinha essa vontade de ver Jesus em sua geração, de ver Jesus voltando ainda ali. E sabe por que essas pessoas tinham essa vontade? Porque no coração de Pedro, de Paulo, de João, e João escreve várias vezes no Apocalipse: Maranata, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque eles amavam a Jesus. E você não consegue ficar longe de alguém que você ama sem ter vontade de estar perto dela. Na minha função ali na TV, eu tenho que viajar algumas vezes por ano para gravar. O meu programa é externo, né? Então a gente grava, fica geralmente uma semana fora de casa. E aí quando eu saio, geralmente a gente sai no domingo ou no sábado à noite, para gravar a semana inteira. A gente grava ali 15, 16 programas em uma semana, e aí volta na quinta ou na sexta-feira. Queridos, viajar é bem legal, conhecer lugares é legal, mas voltar para casa, para mim, é muito melhor, é a melhor parte da viagem. E aí, quando eu estou fora de casa, o sentimento de querer estar em casa é uma coisa inexplicável. E na minha função anterior, eu era departamental de jovens, líder de jovens no norte de Santa Catarina, eu viajava mais ainda. E quando você está longe de casa, longe das pessoas que você ama, você quer estar perto, e você fica dizendo assim: quando é que vai chegar logo? Quando é que vai acabar essa viagem? Eu quero voltar para casa. E o que morava no coração de Pedro, de Paulo, de João, era um sentimento de tanto amor por Jesus, que eles diziam assim: olha, eu não sei quando é que vai ser, mas eu queria que fosse agora, enquanto eu estou vivo. Quando eles falam, na minha geração, enquanto nós ainda vivos, eles não estão errando data, não é isso. Eles estão apenas expressando um sentimento de alguém que ama. E porque eles amam, eles dizem: olha, é urgente. E Pedro expressa aqui nas suas palavras um sentimento de urgência. Nós queremos que Jesus volte logo, mas aí ele continua dizendo: mas calma, porque nos últimos dias virão escarnecedores, zombando. E olha que coisa interessante, porque ali no ano 67, já existiam pessoas, e Pedro fala sobre elas e também projeta essas pessoas para o final, pessoas que estariam zombando da promessa, e eles falam assim: cadê a promessa da vinda?
E eu não sei se você já teve oportunidade de ser zombado assim, de ser escarnecido assim. E a palavra escarnecido é interessante, porque os escarnecedores são pessoas que conhecem a mensagem, que não acreditam mais nela, e por isso escarnecem da mensagem, zombando daqueles que ainda acreditam. E aí, Pedro diz, virão escarnecedores dizendo, cadê a promessa? E não sei se você já foi escarnecido porque você crê na volta de Jesus, eu já fui. Alguém já riu da minha cara porque eu disse que Jesus vai voltar. E quando essas coisas aconteciam inicialmente, especialmente na minha adolescência e juventude, eu ficava muito chateado, triste, ia para casa arrasado, porque alguém tinha zombado da minha fé. Mas um dia eu me deparei com esse texto de Pedro, e eu comecei a perceber que o escarnecer, a zombaria sobre a volta de Jesus, não é uma coisa negativa. Ela, pelo contrário, é um sinal de que essa promessa é verdadeira e que está próxima. Porque Pedro diz, nos últimos dias, gente iria zombar da promessa da volta de Jesus. Então, eu vou te fazer um convite. Todas as vezes que alguém zombar da sua fé, todas as vezes que alguém escarnecer da sua fé, em vez de você se entristecer, você não precisa nem fazer na frente da pessoa, mas lá no seu coração você vai dizer assim, aleluia, estou vendo uma profecia se cumprindo na minha frente. Porque é isso que Pedro está dizendo, nos últimos dias, próximo da volta de Jesus, o tema da volta de Jesus seria motivo de escarnecer-se, ou de se escarnecer dele. Então, da próxima vez que alguém olhar para você e dizer assim, Jesus vai voltar, você crê em Jesus, você crê na Bíblia, e der uma risada da sua cara, dê um sorrisinho de alegria, porque você estará vendo uma profecia se cumprindo diante dos seus olhos. Não é motivo de tristeza, pelo contrário, é motivo de alegria, porque a palavra que Pedro falou aqui estará se cumprindo na sua vida. Queridos, isso muda a perspectiva do cristianismo. Em vez de se entristecer porque alguém não acredita no que você crê, você se alegra porque a Bíblia está certa mais uma vez. E Pedro diz, esses zombadores ou esses escarnecedores, eles têm uma característica. E aí no versículo 3, ele diz, eles vivem segundo as suas próprias paixões. E é interessante porque a Bíblia faz sempre essa oposição entre as paixões, ou os frutos da carne, e os frutos do Espírito. Você vai ver isso em Efésios também, com Paulo. E Pedro está dizendo, olha, essas pessoas não creem na volta de Jesus por um motivo muito simples. É que a vida delas é guiada pelas suas paixões. E aí você percebe uma clara divisão entre aqueles que são guiados pelas suas paixões e aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. E ser guiado pelas paixões, na verdade, é o espírito do nosso tempo. Nós vivemos em um tempo em que as pessoas são guiadas pelas suas paixões. O amor não é mais definido pelo Criador do amor. O amor é definido pelo aquilo que eu sinto. Então, se eu sinto amor pelo outro, não importa quem é o outro, como é o outro, eu estou amando, eu vou em frente. A gente vive num período que resgatou um conceito grego, da filosofia grega, de hedonismo, que é o sentimento de você buscar aquilo que te satisfaz, independente do que é aquela coisa. É você quer, você gosta, você sente atração, então vai. Nós vivemos em um tempo em que não tem mais barreiras éticas, barreiras morais. Tudo que define o tempo que nós vivemos é a vontade do ser humano. E as pessoas por aí chamam isso de liberdade. Mas a Bíblia diz que essa suposta liberdade, na verdade, é a escravidão da paixão. Nós temos uma geração, e essa geração do fim que Pedro falou, que é escrava das suas próprias paixões, escrava das suas próprias vontades, faz o que dá na telha e acha que isso é liberdade. As paixões definem essas pessoas que não creem mais na volta de Jesus, e por isso zombam dessa promessa. Mas aí,
esse mesmo grupo, e Pedro se detém um pouco nesse grupo dos escarnecedores, esse grupo fala uma frase interessante, porque no final do versículo 4 diz, os escarnecedores dizem, desde os antepassados, tudo continua como desde o princípio da criação. Você percebe que essa é uma frase que não tem sentido? Se você parar para pensar brevemente nessa frase, você vai perceber que ela não tem sentido. Porque os escarnecedores estavam tão cegos espiritualmente, e são tão cegos espiritualmente, que eles não percebem a degradação do mundo. Não percebem. Eles dizem, não, desde que Deus criou tudo, está tudo igual. Está tudo igual. Você compara o mundo criado por Deus com o nosso mundo? O nível moral, as questões de saúde, as questões filosóficas. Você compara o mundo, como Deus criou, descrito na Bíblia, com o mundo que nós vivemos, e nós vivemos num mundo completamente degradado, mas os escarnecedores estão tão cegos que eles dizem, está tudo igual. E não está tudo igual. Mas aí Pedro, depois de definir ou de descrever o mundo que antecederia a volta de Jesus, ele começa a falar de como nós podemos ter certeza que Jesus vai voltar. E aí eu quero que você volte para a Bíblia comigo, a partir do versículo 5, 2 Pedro 3, 5. Ele diz assim, mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem, estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Por que nós podemos ter certeza de que o evento futuro da volta de Jesus vai acontecer? Pedro nos diz, você tem certeza do que vai acontecer no futuro, olhando para o passado. E Pedro levanta aqui 2 eventos do passado, que nos fazem ter certeza de que a volta de Jesus vai acontecer. O primeiro evento é a criação. Ele falou aí de como o mundo foi formado. E o segundo evento que ele levanta é a destruição do mundo por água, ou o dilúvio. E aqui, queridos, a gente para e relembra um dos temas que nós vimos essa semana, da questão da literalidade de Gênesis. Porque nós vivemos em um período em que a literalidade dos primeiros 11 capítulos da Bíblia essa literalidade está sendo minada. E você percebe que aqui tem outro prejuízo dessa não literalidade de Gênesis, porque Pedro está dizendo, nós olhamos para a criação, olhamos para o dilúvio e percebemos que o mesmo Deus que agiu lá, agirá no futuro. Agora, se Gênesis não é literal, a volta de Jesus passa a ser só um conto da carochinha. E a gente começa a entender por que o inimigo de Deus tem trabalhado tão fortemente para dizer que a criação é só uma alegoria e que o dilúvio é uma história que alguém inventou. Quando o próprio Jesus Cristo confirmou a criação e confirmou o dilúvio. E eu falei para vocês, quem não crê que a criação é literal e que o dilúvio é literal, não crê que Jesus é Deus. Porque Jesus não pode falar uma coisa errada. Porque Ele é Deus. E se Jesus disse que é, e ponto final. Ele é Deus, não erra. Aí Pedro está dizendo, olha, você olha para a criação de Deus e olha para o dilúvio, e você percebe que Jesus vai voltar. E vejam o paralelo, lá Jesus criou e destruiu. E na volta de Jesus Ele vai destruir e recriar. Que coisa maravilhosa! O texto bíblico é fantástico. E Pedro está dizendo, o mesmo Deus que teve poder de criar e destruir, Ele terá poder de destruir e recriar. Você olha para o passado e tem certeza de que o futuro acontecerá. Mas aí Pedro trata do tema, talvez o mais delicado. Ele diz assim, mas queridos,
mesmo tendo essa certeza, é possível que no coração de vocês esteja o sentimento que nós falamos no começo de demora. Tudo bem, talvez você dialogue com Pedro aqui. Tudo bem, eu tenho certeza. Eu creio na criação e creio no dilúvio. Creio na volta de Jesus, mas está demorando. Aí Pedro diz, queridos, não esqueçam que para Deus, um dia é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. Pedro está fazendo uma citação aqui do Salmo 90, versículo 4. Essa ideia de que para Deus o tempo é contado de maneira diferente do que para nós, é uma ideia importante. E a ideia do tempo diferente, queridos, é muito simples, porque uma pessoa infinita vê o tempo de maneira diferente do que uma pessoa finita. E Deus é uma pessoa infinita. Ele é infinito para trás e para frente. Então, quando alguém que já viveu milhões de anos, desde a eternidade, olha para um período de 2000 anos, agora quando eu olho para um período de 50 anos, nossa, quando eu tinha 18 anos eu ficava dizendo, nunca vai chegar aos meus 38, chegou, e eu vi que é cada vez mais rápido, né? Daqui a pouco chega outros 8 e outros enta, né? Quando você, finito do jeito que é, olha para uma existência de 80 anos, você diz assim, é um tempo assim, muito grande. Pergunta a uma criança, você vai ter 80 anos um dia, e ele diz, 80 anos? É muito. Agora para Deus, 80 anos é assim, ó. E aí Pedro diz para Deus, um dia como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Então, queridos, na perspectiva de Deus, desde aquela promessa de João 14 até agora, é como se tivessem passado 2 dias. Demora na nossa perspectiva, mas lembre-se que a volta de Jesus acontece completamente na perspectiva dele. O tempo é dele, o jeito é dele, a hora é dele, e a perspectiva de tempo é dele. E aí Pedro diz assim, para com esse negócio de estar demorando. Ele vai voltar no tempo que ele determinou voltar. E aí Pedro muda o nome. Ele não chama mais de demora. Ele chama de paciência. E eu acho isso aqui lindo. Ele diz no final do versículo 9 aí, olha, ele tem paciência, não querendo que ninguém pereça. Então o que Pedro está nos dizendo é, para de ficar questionando o tempo, dizendo que está demorando, e começa a encarar esse tempo como um tempo que Deus está te dando para você se arrepender, se apegar a Ele, se preparar para a sua volta, porque quando Ele voltar, e não importa quando é esse quando Ele voltar, você estará pronto ou pronta. Paciência. E talvez alguém está aqui nesse lugar hoje, e precisa desfrutar dessa paciência que Deus está dando, e decidir hoje por entregar a vida a Jesus. Mas aí Pedro vai para a parte final aqui da sua argumentação sobre a volta de Jesus, a partir do versículo 10. E ele diz assim, o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Olha Pedro, arrematando o seu argumento e dizendo assim, olha, vocês já entenderam que não tem que se preocupar mais com o tempo. Vocês já entenderam que tem que aproveitar esse tempo como paciência de Deus, para que você se entregue a Jesus. Porque o dia do Senhor virá como um ladrão, sem aviso. Não vai ter nenhum tipo de aviso prévio de que Jesus vai voltar na data tal, na hora tal. É como um ladrão, ele vai sem avisar na sua casa.
E nós precisamos estar preparados todos os dias. E aí Jesus dá um foco interessante, ele diz assim, vocês não têm que se preocupar com o tempo, ele vem como ladrão. Vocês têm que se preocupar em como vocês viverão enquanto ele não vem. E ele fala aqui 4 características, ele diz assim, olha, vocês têm que viver de maneira santa, piedosa, esperando e apressando. Olha que coisa linda, queridos. Jesus está dizendo, em outras palavras, através de Pedro, para de pensar no quando, e começa a pensar em como você é enquanto ele não vem. E ele diz, viva de maneira santa, ou seja, viva de maneira separada para Deus. Separe a sua vida para Deus. Isso é santidade na Bíblia, é separação. Viva de maneira piedosa. Olha que movimento interessante, santidade na vertical, piedade na horizontal. Você se preocupa em estar com Cristo, se consagrar a Cristo e cuidar do seu próximo. É assim que a gente vive, enquanto Ele não vem. Não é questionando o tempo, é se consagrando a Deus e cuidando de quem necessita. E aí ele diz, esperando e apressando, e essa expressão apressando é esperando com ansiedade, aquilo que eu falei no começo, esperando com ansiedade, porque você ama a Deus, ama a Jesus e quer vê-lo logo. Queridos, a volta de Jesus será terrível e maravilhosa. Como assim um evento pode ser ao mesmo tempo terrível e maravilhoso? Será terrível para aquelas pessoas que não deram crédito àquilo que a Bíblia fala mais de 2000 vezes. Será terrível para aqueles que, mesmo ouvindo a promessa de Jesus, não deram crédito. Será terrível, porque naquele dia as pessoas irão estar tremendamente arrependidas, porque ouviram da volta de Jesus, ouviram da pregação do Evangelho, e simplesmente não deram atenção. Será terrível para quem não se preparou, será terrível para quem não deu a Jesus aquilo que deveria dar, a sua própria vida. Mas será maravilhoso. Será maravilhoso para pessoas que ouviram a mensagem da volta de Jesus, que ouviram a mensagem da Bíblia e disseram assim: eu quero estar pronto. Eu não sei quando Jesus vai voltar, queria muito que Ele voltasse hoje, mas não sei quanto tempo vai demorar. Mas quando chegar aquele dia, vivo ou morto, eu quero estar pronto. Se eu estiver vivo, eu quero olhar para o céu e dizer: esse é o Senhor a quem eu aguardava. Se eu estiver morto, dormindo na sepultura, eu quero de repente ouvir uma voz dizendo assim: Felipe, vem cá. É o meu anjo dizendo: Felipe, chegou a hora. Abre o olho, olha para o céu, Jesus está voltando. Queridos, como eu quero que esse dia chegue logo. Como eu quero que Jesus volte logo. Mas enquanto Ele não vem, eu quero estar vivendo como um santo piedoso aqui na terra. Aquele dia vai ser maravilhoso para pessoas como a Dona Edna. Dona Edna, vem cá. Dona Edna, pastor, pode vir também, por favor, se eu quiser. A Dona Edna é uma alegria que eu encontrei essa semana. Ela ouviu, estava zapeando a Novo Tempo, estava zapeando a TV, trocando de canal, e ela encontrou uma TV chamada Novo Tempo. E ela começou a assistir, né, Dona Edna? Ela mandou uma cartinha pra gente falando, quando começou a assistir, e assistiu o Bíblia Fácil Santuário, assistiu Bíblia Fácil Apocalipse, assistiu Fé para Hoje, interessante, assistiu vários programas,
E ela dizia na carta que ela passou um dia inteiro assistindo a Novo Tempo e aprendendo da Bíblia, e se apaixonando e descobrindo coisas novas, e descobrindo que precisava aprofundar o seu relacionamento com Deus e seguir novos ensinamentos da Bíblia que ela não conhecia. A dona Edna já era uma pessoa que amava a Jesus, mas ela não conhecia tudo o que a Bíblia falava, e ela foi conhecendo e foi aplicando na vida. E a dona Edna é um grande exemplo de como nós devemos viver. Nós não sabemos de tudo da Bíblia, mas à medida que a gente vai conhecendo, a gente vai aplicando. E a dona Edna chegou aqui na igreja, conversou com o pastor Ezequias e disse assim: eu já me sinto um adventista. Eu já me sinto um adventista, porque é verdade, né, dona Edna? O Senhor me tocou muito assistindo os ensinos no Novo Tempo. Eu fiquei muito mexida e o Senhor falou no meu coração que eu deveria transformar a minha vida, que o que eu sabia não era o suficiente e que eu deveria seguir as verdades de Deus de acordo com o que estava na Bíblia, porque o que eu sabia não era tudo, era pouco. Então o que eu descobri foi maravilhoso através dos ensinos da TV Novo Tempo. Então sou muito grata a isso, por tudo, por Deus e pelos pastores que me fizeram enxergar essas verdades. Amém. Falando em pastores, dona Edna, tem um pessoal que quer mandar um recado para a senhora. Vem aqui, por favor. Tem um pessoal que não pôde vir, porque tinha compromisso, mas queria mandar um recado para a senhora. Pode colocar o primeiro aí, por favor. Olá, irmã Edna, tudo bem? Mas olha que prazer participar desse momento, nem que seja com esse videozinho, mas para lhe expressar minha alegria de saber que a senhora hoje está se entregando ao Senhor, está sendo batizada. Que o bom Deus, pelo Espírito Santo, continue guiando os seus passos, lhe dando cada dia mais o conhecimento de Deus, a experiência com Deus e colocando no seu coração a bendita esperança de que aquele que vem virá e não tardará. Estamos unidos, pertencemos à mesma família, servimos ao mesmo Deus e pela graça do Senhor, logo, logo, tudo que há de ruim vai passar e nós estaremos para sempre com o nosso Senhor. Parabéns pelo seu batismo. Deus abençoe sempre. Um abraço, a gente se vê. Amém. Pastor Gilson, já colocaram o segundo. Então escuta aí o recado do pastor Arilton para a senhora também. Olá, Edna, tudo bem? Aqui é a pastora Arilton do programa Bíblia Fácil. Eu estou passando aqui para dizer para você da alegria que nós estamos sentindo por essa decisão tua ao batismo. Que Deus possa abençoá-la grandemente. Esse é um passo muito especial em nossa caminhada para os céus. Que esse momento seja marcante na sua vida, como tem sido na vida de tantas pessoas. E nós estamos muito felizes em, como Novo Tempo, ter contribuído de alguma forma para que você chegasse a esse momento. Parabéns e seja muito bem-vinda à família de Deus. Um abraço carinhoso para você e para toda a sua família. Chegou o terceiro vídeo. Olha quem mandou o vídeo para a senhora também. Olá, minha querida irmã Edna, tudo bem? Eu estou aqui para desejar a você as boas-vindas à família de Deus, dar os parabéns por sua decisão, por sua entrega e pelo seu batismo. Que Deus te abençoe muito hoje, que seja um dia maravilhoso, especial e que você possa desfrutar das bênçãos de Deus e começar hoje uma nova caminhada com Cristo Jesus. Que Deus abençoe a você, a sua família, a sua fé, a sua decisão e a sua entrega. E permaneça firme na fé. Não desista nunca dessa caminhada, está bem? Segura na mão de Deus e segue firme sempre, porque Deus tem algo maior ainda para você, que é justamente a vida eterna quando Jesus voltar. Depois que você ver esse vídeo, eu queria que você lesse Filipenses 4,19, tá bom? Deus te abençoe, um feliz sábado e parabéns! Amém. Esses vídeos irão para a senhora, vão para o seu WhatsApp, o pastor vai mandar para a senhora depois. Eles não puderam ouvir, mas eles ficaram muito felizes. E eu estou aqui como representante da Novo Tempo para dizer à senhora que nosso trabalho é pregar o Evangelho e ver com pessoas como a senhora, sinceras, convertidas, que amam a Jesus, entregando a vida a Ele. Nós vamos fazer o seu batismo agora. O Rick, é Rick, não é o nome do seu filho? O Rick está aqui conosco, é o filho da dona Edna. Eles moram aqui pertinho da igreja, eles serão membros dessa igreja.
O pastor Ezequias será o pastor de vocês. E eu vou dizer, a senhora tem um grande pastor. Eu queria ser... Já fui ovelha dele, não sou mais. Mas ele já me convidou, eu já fiz aquele convite. Mas eu pedi ao pastor Ezequias que me desse o privilégio de fazer o batismo dela. Como representante da Novo Tempo, como apresentador, para dizer que a gente está tremendamente feliz. Alguém vai ajudar a irmã Edna a subir aqui no tanque? Tá bom. Irmã Edna, enquanto eles terminam de aqui os últimos detalhes, eu tenho 3 perguntas para fazer para a senhora. Fazer um vestibular da Bíblia aqui, não estou brincando. A primeira pergunta é, irmã Edna, a senhora aceita Jesus como seu salvador pessoal e entende que o sacrifício dele na cruz foi suficiente para salvar a senhora do pecado? Sim, com certeza. A senhora crê na Bíblia e em todos os ensinamentos dela, conforme a Igreja Adventista do Sétimo Dia ensina? Sim. É de livre e espontânea vontade que a senhora vai ser batizada hoje para se tornar membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia Mundial. Mais de 200 países nós estamos. E também dessa igreja aqui do Jardim Esplanada? Sim. Amém. Agora eu quero perguntar a você. Tem alguém aqui feliz que aceita a irmã Edna como membro dessa igreja? Levanta a mão. Amém. Amém. Pode ajudar aqui? Alguém pode ajudar ela a subir, por favor? Eu vou também, irmãos, hoje vai ser quebra de protocolo, eu só vou tirar o sapato e o blazer. Mas é festa. Pode subir. Deixa eu subir logo, aí eu pego ela. Aí eu ajudo ela de dentro. Irmã Edna, eu sei que tem muita coisa envolvida nessa sua decisão. Eu tenho certeza absoluta que durante essa semana o inimigo de Deus tentou atrapalhar. Eu tenho certeza absoluta que o inimigo de Deus tentou fazer a senhora desistir. Mas esse momento aqui é o momento da vitória do bem sobre o mal. Da vitória de Deus sobre o diabo. E é por isso, irmã Edna, que nesse momento, com muita alegria, como ministro do Evangelho, eu batizo a senhora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode colocar. Eu vou fazer o seguinte, irmã Edna, para a senhora não ficar com muito frio, eu vou pedir para a senhora sair, mas eu vou continuar aqui dentro do tanque. Deus abençoe. Ajuda aqui a irmã Edna, por favor. Oh, que belos hinos cantam lá do céu, pouco um pecador ao lar voltou. Vede lá ao longe o pai já abraçar esse filho que ele tanto amou. Glória, anjos mil entoam lá, glória, ouvem-se as harpas jaz. É o santo coro dando seu louvor, pois
Amém. Esse é o lugar que o pastor mais gosta de estar. É no tanque. No tanque batismal, quando pessoas como a dona Edna aceitam a Jesus e entregam a vida. Mas, queridos, eu não posso terminar esse momento sem abrir a oportunidade para pessoas que estão aqui e que ainda precisam tomar essa decisão. Eu queria que você se concentrasse agora, porque esse é o momento, de novo, onde o bem e o mal começam a luta. Nós estamos aí com um período de restrição de pessoas na igreja. Eu não sei se tem alguém aqui que ainda não aceitou o batismo, que ainda não entregou a vida completamente a Jesus. Mas eu não posso terminar esse momento sem dar oportunidade. E a minha pergunta nesse momento é: tem alguém aqui que precisa tomar a mesma decisão que a dona Edna tomou? E que entendeu que precisa decidir-se pelo batismo, pela entrega total a Jesus, e quer nesse momento tomar essa decisão publicamente? Tem? Você? Pode vir aqui à frente. Vem? Não tem idade para isso. Pode vir. Fica aqui perto de mim, por favor. Tem mais alguém? Como é teu nome? Taylor. Parabéns, Taylor. Podem vir. Às vezes a gente... Parabéns. Às vezes a gente despreza a decisão das crianças. Eu fui batizado, eu tinha 9 anos de idade. E eu lembro que lá na minha igreja, alguém disse assim: não batiza não, é muito novo. Mas aquele batismo me trouxe até aqui. Parabéns, crianças. Continuem firmes nessa decisão. Tem mais alguém? Talvez você esteja aí no seu coração sentindo que Deus está falando com você. Amém? Pode vir, pode vir. Alguém tem que tomar essa decisão agora. Pastor, mas eu não estudei a Bíblia. Vem, a decisão é por entrega a Jesus e por se preparar para o batismo. O que vai acontecer depois, a igreja vai ajudar você. Há mais alguém que quer tomar essa decisão agora? Nós vamos ouvir um dueto agora, e esse dueto fala sobre esse movimento de Jesus buscando as ovelhas. E essa figura na Bíblia é muito interessante, porque nós somos ovelhas, e muitas vezes somos ovelhas errantes. E o Salvador nos busca, como buscou a dona Edna e como buscou a mim e a todos nós. Nós vamos ouvir o hino agora, e se Deus tocar seu coração enquanto você ouve o hino, e você ainda não é batizado e quer se preparar para o batismo, levante-se, venha até aqui à frente, eu quero orar por você no final. Não resista. Se você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o vosso coração. Já fui ovelha errante, do pastor eu me afastei, quis seguir os meus caminhos e do aprisco me ausentei. Fui um passo após o outro, sem notar eu me perdi, e já era escura, quis voltar, não consegui, e cercou-me o desespero, tive medo de morrer,
pois o frio congelava, não podia me mover, porque fui assim tão longe, que tolice cometi. Se eu pudesse eu voltaria para nunca mais sair. Se Jesus tocar seu coração, vem aqui, eu quero orar por você, para você se preparar também pelo batismo. De repente ouvi ao longe uma voz tão familiar. Era o meu pastor chamando, quase rouco de gritar. Me avistou lá no penhasco e correu pra me alcançar. Me estendeu o seu cajado, conseguiu me resgatar. Choro agora de tristeza, no meu peito sinto a dor. Dor maior é quando penso que deixei o meu pastor, que me abraça em seu peito e com força me sustém. Seu amor então me acalma e me faz sentir tão bem. Seu amor então me acalma e me faz sentir tão bem. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa festa espiritual. Eu sei, Senhor, que o céu está em festa. Eu fico imaginando, Senhor, o quanto os anjos celebram quando uma pessoa entrega a vida a Jesus. E nessa manhã, Pai, nós queremos te agradecer pela entrega da dona Edna, da nossa irmã Edna. Eu também te agradeço, Senhor Deus, pela decisão dessas crianças que vieram aqui à frente, Pai. Quantas crianças decidiram-se por Jesus, foram batizadas e se tornaram grandes homens e mulheres de Deus, fazendo diferença nesse planeta, Senhor. E eu te peço, Pai, nessa hora, que o Senhor derrame o teu Espírito sobre cada uma dessas crianças, que no devido tempo elas sejam batizadas e se tornem homens e mulheres que representam o teu reino de maneira poderosa aqui nessa terra, Pai. Abençoa as pessoas que não vieram, Senhor Deus. Se há alguém aqui nessa igreja que teve o coração tocado e não se levantou, Pai, continua tocando o coração, para que essa pessoa também se decida. Muito obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.